Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Hoje eu gostaria de falar sobre o número 7, a relação que ele tem com a Bíblia. Não estou fazendo uma aula de numerologia porque nós não acreditamos nisso, mas estou fazendo uma aula a respeito sobre o número 7 em si. Se nós pegarmos o número 7 no hebraico original, ele significa completude e perfeição. Então o número 7 é a perfeição de Deus através desse número. E nós vamos ver na Bíblia que existem mais de 360 passagens que falam a respeito deste número 7. E eu gostaria de trazer algumas aqui para vocês. Se nós pegarmos lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 1, nós vamos ver sobre a criação dos céus e da terra. E Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E nós vemos também que depois que Caim matou Abel, ele é morto por Caim. E depois que ele sai vagando pela terra, Adão e Eva têm um filho. E esse filho se chama Sete. E continuando ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 5, nós vamos ver a vida de Enoque. Enoque era o 7º descendente de Adão e ele andou com Deus e foi transladado, foi arrebatado por Deus. Nós também vemos ainda no livro de Gênesis, lá no capítulo 5, no verso 31, sobre Lameque. Quem foi Lameque? Lameque foi pai de Noé. E Lameque viveu 777 anos e morreu no ano 7º do dilúvio. Então você vê que o 7 ele tem uma analogia muito grande com Deus e com a sua perfeição. Se nós pegarmos lá, ainda no dilúvio, que a Bíblia fala no capítulo 7, no verso 10, você vai ver que Noé ele esperou 7 dias dentro da arca quando começou a chover e começou a cair o dilúvio sobre a terra. E ainda você vai ver lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, que quando Noé ele escapa no dilúvio, que ele é salvo no dilúvio, era Noé e mais 7 pessoas. Então você vai vendo a relação da perfeição de Deus através de toda a Bíblia. Quando José está na prisão e o faraó o convoca para interpretar o sonho dele, você vai ver que Faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, simbolizando 7 anos de bênção e 7 anos de fome. E também as 7 espigas magras, 7 espigas queimadas, feias, né? Você vai ver essa relação aí também. Quando Moisés ele se casa, as filhas de Jetro eram 7 também. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 2, verso de número 16. E você vai ver também que o 7º ano para Israel era o ano de descanso. Onde está isso, pastor? Está em Levíticos capítulo 25, verso 4. Você vai começando a entender que o 7 ele tem uma relação de completude e de perfeição com o próprio Deus. O ano do jubileu ocorria após 7 ciclos de 7 anos. Então, quando se passava 49 anos, acontecia o jubileu lá na terra de Israel. Você vai ver em Levíticos capítulo 25, verso 8 e verso 9. E 7 dias também foram os dias dados em volta das muralhas de Jericó. Quando Josué andava ali tocando suas buzinas e dando a volta em Jericó, foram 7 dias. Também se você pegar Naamã ele teve que dar 7 mergulhos no Jordão para poder sair são daquele lugar. Então você vai entendendo que o 7 ele tem uma relação íntima com Deus, ele tem uma relação poderosa. Se você pegar Provérbios no capítulo 6, no verso 16 e 18, você vai ler lá que são 7 coisas que o Senhor abomina. E quais são elas? A primeira, olhos altivos. A segunda, uma língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta é um coração que trama projetos iníquos. A quinta é pés que se apressam a correr para o mal. A sexta é testemunhar falsamente, aquele que profere mentiras falsas. E o sétimo é o que semeia contenda entre os seus irmãos. Essas coisas
Deus abomina, 7 coisas. E também 7 orações foram feitas por Elias antes que voltasse a chover sobre a terra. Você vai ver em 1 Reis, capítulo 18, verso 44. Você vai ler sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, que é relacionada a 7 anos cada semana aí. Você vai ver também 7 vezes que a fornalha foi aquecida quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a entrar na fornalha. Quando eles se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles são jogados na fornalha e naquela época o líder ele deu uma ordem que aquecesse 7 vezes mais a fornalha. E eles viram que mesmo contrariando a ordem do rei, Deus foi com eles, porque Nabucodonosor pediu para ver, e quando viu tinha um 4º homem dentro da fornalha, e esse homem era Jesus, que andava com eles e salvou esses homens de serem mortos dentro daquela fornalha. No Novo Testamento nós também temos muita relação, esses que eu falei é só do Velho, mas no Novo nós temos muita relação com o número 7. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele fez 7 milagres em 7 sábados. É isso mesmo, 7 milagres durante 7 sábados, que a Bíblia nos relata. Pode ter sido muito mais, porque João ele fala que se fosse contar todos os milagres que Cristo fez aqui na Terra, precisaria de muitos livros para se detalhar tudo isso. Mas os que a Bíblia nos revela foram 7. Qual que foi o primeiro? Está lá em Marcos capítulo 1, verso de número 21, quando o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, Deus faz esse milagre. O segundo está em Marcos capítulo 3, que é o homem da mão ressequida, né? O homem da mão que estava ressecada. O 4º milagre está em Lucas capítulo 4, verso 38, que é a cura da sogra de Pedro. O 4º milagre é a mulher encurvada. Lucas capítulo 13, verso 10. O 5º é o hipódrico, Lucas capítulo 14. O 6º milagre, no sábado, é o paralítico de Betesda, no João capítulo 5. E o 7º milagre é o cego de nascença, João capítulo 9. E sábado é o número 7, é o 7º dia da semana. Então Cristo aí prova a sua essência com Deus, sendo o próprio Deus, e fazendo esses prodígios e milagres no sábado, tá? Se você continuar no Novo Testamento, você vai ver lá em Marcos capítulo 16, verso de número 9, os demônios que Jesus expulsou. Foram 7 demônios de Maria Madalena. Também foram os 7 primeiros diáconos da igreja, você vai ver também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso de número 3. Mas eu quero que você dê um adendo aí, sobre o Apocalipse. O Apocalipse é o que mais fala sobre 7. Se você não viu ainda os meus estudos sobre o Apocalipse, eu vou deixar aqui em cima o cardzinho e você pode acessar lá. Tem um estudo bem amplo e bem detalhado sobre o Apocalipse e eu quero que você veja lá e estude, porque é muito interessante, tá? Mas o Apocalipse é um dos livros que mais fala sobre 7. E nós vemos isso lá quando aparece sobre as 7 igrejas no Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 1, verso 4. No verso 11 do mesmo capítulo fala sobre as 7 cartas. No verso 12 do capítulo 1 também vai falar sobre os 7 candeeiros. Se você pegar Apocalipse capítulo 8, verso de número 2, você vai ver os 7 anjos. Capítulo 10, verso 4, os 7 trovões. Capítulo 4, verso 5, você vai ver as 7 tochas. Você vai ver também no 4, 5 também os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5, no verso 1, você vai ver sobre os 7 selos do Apocalipse. Você vai ver sobre as 7 trombetas lá no capítulo 8, no verso 2. Você vai ver sobre as pragas no capítulo 15, no verso 8, 7 pragas. E você vai ver algo implícito na Bíblia, né? Se você pegar e ler o Apocalipse, você vai ver que 7 vezes Deus ele dá um recado para João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está 7 vezes escrito no Apocalipse. E também tem as 7 bem-aventuranças. Se você pegar todo o livro e estudar, você vai ver que tem 7 bem-aventuranças nesse livro. E o número
666, que é o livro da besta, que é o livro que é o número do falso profeta, né? Do anticristo, você vai ver que é uma tentativa fracassada de tentar reproduzir o número 7 de Deus. Como Satanás sempre tentou fazer as coisas e sempre fracassou ao tentar imitar a Deus ou ser igual a Deus, mais uma vez ele fracassa nisso aí. Eu espero que você tenha gostado, que você deixe a sua opinião, o que você achou disso, ou se tem mais alguma opinião, se você sabe de mais alguma coisa sobre o número 7, coloque aí. Vamos compartilhar o nosso conhecimento, porque tudo é para o crescimento da obra do Senhor. Tenha um bom dia, tenha uma ótima semana e fique com Deus.